Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. No programa de hoje, nós vamos falar sobre geriatria preventiva. Sim, Diva, mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto, que tal fazer aquela breve introduçãozinha para os nossos ouvintes sobre o que é geriatria? É verdade, Aline. Até porque existem pessoas que, de fato, desconhecem o termo. A geriatria é uma especialidade médica cujo objetivo é acompanhar o idoso no tratamento de doenças, na reabilitação e até mesmo no oferecimento de cuidados paliativos. Sim, Diva, isso mesmo. O geriatra é um médico especializado em cuidar de pessoas idosas. Assim como a criança faz o acompanhamento com um pediatra, o idoso ele deve ser acompanhado por um geriatra. E é importante ressaltar que, apesar desse conceito de que o médico geriatra está focado em reabilitar e prevenir sequelas de doenças crônicas, por exemplo, a geriatria ela é ampla e ela abrange também a promoção de um envelhecer saudável. E esse ponto que você trouxe é muito importante. É preciso ampliar mais esse conceito de geriatria como uma ferramenta de prevenção, porque no imaginário social acaba ficando muito restrito a essa questão do tratamento de doenças e de reabilitação. Pois é, Diva. E esse pensamento ele acaba contribuindo para determinados tipos de preconceitos, né? De acordo com o Dr. Roberto Alves Lourenço, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, até mesmo os idosos deixam de buscar um geriatra por medo de parecer incapaz. Muitas vezes, mesmo a população idosa não procura geriatras pelo fato de não querer ser identificado como uma pessoa, entre aspas, como um velho incapaz. Muitas vezes a incapacidade que ainda faz parte dos preconceitos contra idosos afasta mesmo idosos de geriatras. E diante de situações como essa, a gente vê o quanto o nosso papel de levar a informação é fundamental. A geriatria preventiva, que é o assunto deste episódio, é muito importante para que se tenha uma longevidade saudável. Sim, Diva, e de acordo com a geriatra Luciana Mota, do Núcleo de Atenção ao Idoso da UERJ, a geriatria preventiva ela é comprovadamente benéfica. No entanto, a médica reforça que o papel do geriatra não é de prevenir o envelhecimento, né? Levando em consideração que esse daí é um processo natural de cada um. Eu acho que cada vez mais a geriatria tem criado um espaço, né? Um espaço de entendimento do papel do geriatra, que eu acho que talvez seja a questão mais importante, a gente entender que o geriatra ele não detém a possibilidade de prevenir o envelhecimento, porque esse é um processo que faz parte do ciclo de vida, né? Mas nós podemos trabalhar para ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento bem-sucedido. O geriatra atua como se fosse um maestro. Ele checa se há excesso de medicamentos em uso e põe tudo em ordem. Ele orienta a busca por um especialista caso haja necessidade. E a geriatria, de forma preventiva, trata o paciente por completo, checando os aspectos físico e mental. Sim, isso mesmo. O geriatra ele analisa diversos aspectos do paciente, né? Ele verifica a pele, os hábitos alimentares, ele indica exercícios físicos e o que mais for necessário para poder manter a saúde em dia. E segundo a doutora Luciana Mota, 30 minutos de atividade física diariamente proporcionam benefícios adicionais à saúde. A atividade física, por exemplo, a atividade com impacto, com força, com resistência, num tempo razoável, né, para 30 minutos ao dia, ou pelo menos intensa 3 vezes por semana, ela tem um impacto enorme na nossa mobilidade, na nossa força, na garantia da nossa possibilidade de nos mantermos independentes em melhores condições de executar as nossas tarefas do dia a dia. Ela tem um impacto no nosso humor, né? Se nós pensarmos
A atividade física é talvez um dos sustentáculos, né, do nosso envelhecimento bem-sucedido. A geriatra aponta também a importância de manter sob controle as doenças crônicas e os impactos que as medidas preventivas podem gerar. Termos um controle adequado das condições crônicas, né, da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, da obesidade, também tem um impacto no desenvolvimento da doença cardiovascular, da doença cerebrovascular, os AVCs, né, que são condições que levam a uma grande incapacidade muitas vezes, né? O cessar tabagismo, né, e a redução das doenças pulmonares, do câncer de pulmão. Então, toda a medicina preventiva, ela trabalha na redução, né, das morbidades, na redução do adoecimento e na redução das complicações dessas condições. Então, a prevenção, ela, principalmente nas doenças crônico-degenerativas, ela tem um impacto muito grande. E para você que não tem costumes muito saudáveis, mas deseja modificar seus hábitos, a nossa dica é: comece! Apenas comece! Isso mesmo, o importante é começar. Não importa se você tem 30, 50 ou 70 anos. De acordo com a doutora Luciana Mota, o comportamento saudável traz impactos positivos em qualquer idade. O problema é que, culturalmente, nós não temos o costume da prevenção, como afirma o Dr. Roberto Alves Lourenço. Prevenção não é um forte na cultura da população brasileira, de maneira que a gente até recebe em nossos consultórios alguns indivíduos com preocupações em relação à sua saúde e muitas vezes falando em prevenção, mas isso não é de maneira nenhuma frequente quando se trata de indivíduos não idosos. Tomara que pessoas não idosas em busca desses cuidados se tornem mais frequentes, né? Mas vale ressaltar que envelhecer de forma saudável vai muito além de não ter doença, né? Uma boa longevidade, ela inclui também moradia adequada, vida social, vida financeira estáveis. É verdade, Aline. Infelizmente, nem todos têm acesso aos recursos necessários para promover um bom envelhecimento. Sim, Diva. E a gente nota o quanto que a desigualdade social pode interferir na qualidade do envelhecimento, né? E, de acordo com dados do IBGE, o Brasil está se tornando um país idoso. No entanto, o número de geriatras não acompanha o envelhecimento da população. É verdade. Conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o ideal é que se tenha um geriatra para 1.000 idosos. No entanto, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, é um geriatra para atender mais de 15.000 idosos no Brasil. Isso sem contar que 60% desses profissionais eles ficam concentrados na região sudeste, enquanto em algumas cidades do Brasil não tem um geriatra sequer. Com isso, a gente observa que a responsabilidade de promover um bom envelhecimento não é algo individual que dependa somente de mudança de hábitos, né? Sim, Aline. A gente não pode desconsiderar todo o contexto envolvido. Há uma necessidade urgente de investimento em políticas públicas. Sim, Diva, com certeza. Mas apesar dessa baixa de geriatras, é importante lembrar que todos os profissionais devem ter preparo para lidar com questões ligadas ao envelhecimento, né? Isso mesmo, Aline. Então, queridos ouvintes, vamos nos cuidar, pois cuidar da saúde é muito melhor que tratar da doença. E sem contar que uma velhice planejada, ela minimiza os impactos que o envelhecimento pode trazer para a população, né? É verdade. E como diz o sábio ditado, é melhor prevenir do que remediar. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.